A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é o programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos aqui em Lages há mais de 100 anos e como igreja organizada, como um trabalho efetivo há 67 anos. Você é convidado para estar conosco e acompanhar esse programa. Esse programa é onde a gente expõe a Palavra de Deus, pensa no que a Palavra de Deus tem para nós, pensa quem é Deus, pensa a sua vontade para a nossa vida. Eu quero te convidar para investir 20, 25 minutos da sua vida nesse momento agora. Como eu disse, esse é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Ela fica ali no centro, na Rua Fausto de Souza, número 353, em frente ao Que Era o Café, do lado do Cieja, quase esquina com a Rua Correia Pinto. É muito fácil de chegar lá e você é nosso convidado. Nossos principais trabalhos são aos domingos. Domingo, 9 horas da manhã, um culto, logo depois da escola dominical, e às 19 horas nós temos também um outro culto ao Senhor. Você é convidado para estar conosco. Além desses trabalhos, nós temos várias atividades para crianças, adolescentes, casais, jovens e pessoas, mulheres com mais idade, homens. Temos trabalhos para as várias faixas etárias. Eu queria, antes de lermos a Palavra de Deus e pensarmos juntos na Palavra de Deus, eu queria orar com você, pedindo a iluminação de Deus para nossas vidas. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor Deus, porque nesse momento desse dia, nós podemos parar, pensar e refletir sobre a Tua Palavra, Pai Santo, sobre quem Tu és e sobre quem nós somos, Pai Santo. Nós queremos te implorar e te suplicar, Pai, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor faz com que nós entendamos a Tua Palavra, que o Senhor desvende os nossos olhos, Pai, ilumine a nossa vida e que nós possamos crescer e estar mais perto de Ti, Pai. Usa esse Teu servo, Senhor Deus, é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós estamos na Semana da Reforma Protestante. Nós já vimos dois eixos principais, dois fundamentos principais da Reforma Protestante, que é o ensino e a nossa vida baseada na Bíblia como única regra de fé e prática. Nós já vimos que nós cremos que só Jesus Cristo pode nos levar até Deus. E hoje nós vamos ver que o outro pilar, o terceiro pilar da Reforma Protestante foi que somente a fé. E uma das coisas que a gente precisa entender bem é o que é fé, né? Porque tem muitas pessoas que falam assim, fé é você acreditar. Tem gente que fala assim, você precisa ter fé na fé. Olha só que coisa interessante. E às vezes a gente fica sem uma definição clara do que é a fé. Então eu queria ler com vocês dois textos. O primeiro está lá em Romanos capítulo 1, dos versículos 16 e 17, e depois nós vamos ler Hebreus capítulo 11, que diz assim a palavra de Deus: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Então a primeira coisa que eu quero trazer aqui para você e fazer com que você pense e reflita aqui é que fé não é simplesmente acreditar alguma coisa. Às vezes a gente pensa assim, eu acredito que coisas boas virão na minha vida. Às vezes a gente fala assim, eu acredito que eu vou melhorar de vida. Alguns afirmam até com mais força, eu tenho fé que Deus tem coisas boas para mim. E quando a Bíblia fala aqui de fé, ela não fala exatamente sobre isso. Ela não fala sobre a expectativa de coisas boas,
Mas a Bíblia fala para mim e para você que fé é nós cremos em Jesus Cristo. Pastor, crer eu creio, mas eu não sei se isso é fé. E muito bem você dizer que crê, você dizer que acredita. A gente pode acreditar em várias coisas. Nós podemos acreditar de repente que o mundo foi criado em 15 dias. Essa aí é uma ideia, uma concepção, é um argumento que você tem para você no seu coração. Não deixa de ser uma fé. Então, para muitos, fé é uma convicção. Essa convicção de que o mundo foi criado em 15 dias, segundo a Bíblia, é uma convicção que não se mantém. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que nós podemos crer em várias coisas que não se confirmam. E, infelizmente, nós cremos em várias coisas que não se confirmam na nossa vida. Por exemplo, nos era ensinado, quando nós éramos pequenos, de que os bebês vinham trazidos por uma cegonha. Era assim que os pais ensinavam para as crianças antigamente sobre os filhos. E eles criam nisso. Até o momento que eles falavam assim, não, eu não creio mais nisso porque eu sei que um bebê é gerado dentro do ventre de uma mulher, dentro do útero de uma mulher. Então acabou-se isso. Às vezes a gente tem fé acreditando em mitos e coisas que colocam na nossa vida. Eu sou de uma época que na TV aberta passava muito o Sítio do Pica-Pau Amarelo. E ali a gente sempre via Mula Sem Cabeça, via Saci Pererê, via Cuca, via tantas outras coisas. E o Caipora, e a gente acreditava nessas coisas. Depois a gente viu e percebeu que isso não passa de ilusões e de coisas que se passam e que são colocadas para nós para falar sobre fenômenos da natureza ou acontecimentos que a gente não consegue explicar. Então, são fés que não se baseiam naquilo que é verdadeiro. São crenças que a gente tem que não são baseadas naquilo que realmente importa. E quando a gente começa a olhar e perceber isso, a gente começa a olhar e perceber que temos muito disso no nosso dia a dia. Pastor, tem muito disso? Tem. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente começa a ver e perceber que muita coisa do que a gente acredita não se comprova. E aqui eu não vou entrar em fatos modernos, em fatos da nossa época, porque eu não quero arrumar uma briga com você agora, mas se você quiser discutir sobre isso comigo depois, a gente pode discutir. Vou colocar aqui uma coisa que ainda tem gente que acredita nisso. Ainda tem gente que diz que a Terra é plana, né? Tem até um nome bonito e pejorativo que colocaram ultimamente, que são os terraplanistas. Então, nós acreditamos em muita coisa, mas eu quero dizer uma coisa para você e fazer uma pergunta para você. Se você tivesse que confiar a sua vida, e a sua vida não só agora, mas a sua vida por toda a eternidade, você confiaria em alguma coisa que não é verdadeira? Você confiaria a sua vida em alguma coisa que não resolve o seu problema? Eu creio que não. Eu creio que não. E aqui eu vou dar um exemplo para você me entender bem. Quando você começa com uma dorzinha no seu estômago, no seu intestino, a primeira coisa que você faz é tomar um chá. Não é verdade? Quase todo mundo tem um chá de bordo em casa. Nós tomamos o chazinho de bordo. Se ele não resolveu, a gente vai e toma um outro remédio. Se ele não resolveu, você vai e busca um médico para ver o que está acontecendo. Se aquele médico não der jeito, ele passa para um cirurgião e faz uma cirurgia em você. Mas você confia até a hora que resolve esses problemas. A nossa vida e a vida eterna também é assim. Porque se alguma coisa que a gente entende e percebe é que nós não fomos feitos para morrer, mas nós vamos morrer.
Pastor, o que o senhor está querendo dizer com isso? Deus colocou e implantou em nós a certeza de que nós somos eternos, que nós vamos viver durante toda a eternidade. Mas, devido à nossa rebelião contra Ele, dos nossos representantes Adão e Eva, e até hoje, porque a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito e não do jeito que Deus quer, a gente acaba fazendo as coisas somente do nosso jeito. E daí as coisas que acontecem são destruição e tristeza para nós. E a gente entende que nós não deveríamos morrer. Ninguém quer morrer. Se você perguntar para qualquer pessoa que está, mesmo em estado terminal, se ela pudesse ter mais 10 anos de vida, ela vira para você e fala assim: eu queria esses 10 anos de vida. Nós temos um rei na Bíblia, um rei de Israel, que falou que queria mais 10 anos de vida. Ele estava doente, terminal, por ter pecado contra Deus, e Deus deu para ele mais 10 anos de vida. Essa é a nossa realidade. Ninguém quer morrer. Ninguém quer interromper sua vida. Mas a nossa jornada neste mundo vai ser interrompida. A nossa peregrinação nessa terra vai ser interrompida. E a grande questão aqui desse texto é que fala justamente sobre isso. Fala que o poder de Deus para nos salvar e nos dar vida eterna. Pastor, vida eterna? Vida eterna. Não é simplesmente um momento qualquer. Não é simplesmente um rearranjo. Não é simplesmente um tratamento paliativo, mas é um tratamento verdadeiro. Um tratamento eficaz. Um tratamento que consegue sanar o nosso problema e dar vida e vida eterna. Esse só é possível pelo Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Deus providenciou para nós o Evangelho, que é Jesus Cristo. É nele que nós devemos crer, não é ter fé na fé, é fé em Jesus Cristo. E o que é essa fé em Jesus Cristo? Bom, a primeira coisa dessa fé em Jesus Cristo envolve a gente sair dos nossos saltos altos. Pastor, salto alto é do nosso orgulho, da nossa soberba. A primeira coisa que envolve aqui é dizer que eu e você somos dependentes de Deus e precisamos de Jesus Cristo. Que a gente sozinho não consegue resolver o nosso problema. Pastor, eu não consigo. Gente, vamos dizer a verdade. Por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você seja uma pessoa esforçada, por mais que você seja uma pessoa que tenha boa vontade, a gente não consegue resolver os nossos problemas. A gente não consegue resolver o problema da morte, a gente não consegue resolver o problema da ira no nosso coração, a gente não consegue resolver a nossa preguiça de vez em quando, a gente não consegue resolver nada disso. E o único que pode resolver isso é Jesus Cristo. E a primeira coisa que a gente precisa fazer é admitir: eu não consigo resolver por mim mesmo. Um jovem bem querido, vou usar um termo bem nosso lagiano, bem querido, bem quisto, um homem que onde passava todas as mães olhavam para ele e falavam assim: como eu queria que casasse com a minha filha esse homem, como eu queria que fosse meu genro esse homem. Um jovem que, além de ter dinheiro, era um homem que buscava Deus segundo a tradição judaica. E dentro daquela comunidade ele tinha tudo. Tinha toda a consideração, tinha toda a honra, tinha todo o prestígio ele tinha. Mas ele chegou para Jesus Cristo e queria receber simplesmente o carimbo: você está aprovado. E perguntou: Senhor, o que eu faço para ser salvo? E Jesus Cristo respondeu para ele: ama o teu Deus de todo o coração, com toda a tua força, com todo o entendimento, e guarda os mandamentos. E aquele jovem respondeu: isso eu tenho feito.
E Jesus Cristo virou para ele e falou assim: falta-te apenas uma coisa. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e siga-me. Aquele homem saiu ali cabisbaixo, porque ele amava a sua condição social. Ele amava o dinheiro que tinha, e isso ele não poderia mudar. Nós precisamos, assim como ele, entender que nós não podemos mudar a nós mesmos, mas nós precisamos de Jesus Cristo na nossa vida. E crer é a primeira coisa, dizer isso, eu preciso. A segunda coisa que envolve crer em Jesus Cristo é estender a mão. Estender a mão? Estender a mão. Estender a mão como um pedinte. Se humilhar e dizer: eu preciso de Deus na minha vida. Eu preciso de Cristo na minha vida. Há vários encontros de Jesus Cristo que denotam isso. Ele encontrou, por exemplo, Zaqueu, que era um homem odiado pela profissão que ele tinha, mas que tinha muito dinheiro. Que foi lá, recebeu a Jesus Cristo, deu um jantar para Jesus Cristo, e durante aquele jantar, alguns homens se viraram e falaram: se ele soubesse quem era esse homem, ele nunca estaria comendo aqui. E Zaqueu, ouvindo isso, entendeu que estavam falando dele, e ele virou e falou assim: não, se eu fiz alguma coisa contra alguém, eu vou restituir ainda mais do que a lei manda. Reconhecer que precisa de Jesus Cristo. Fazer como o cego Bartimeu, que esperava Jesus Cristo passar e ouviu Jesus Cristo passando e falou assim: tem pena de mim, filho de Davi. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. E Jesus Cristo teve misericórdia dele. Então a gente começa a ver e perceber que fé não é simplesmente crer, mas envolve duas coisas: esvaziar-se de si mesmo e pedir para que Jesus Cristo nos socorra. Nós precisamos fazer isso. E daí entramos no versículo 17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. É interessante você aqui perceber justiça de Deus. Por que o apóstolo Paulo fala aqui justiça de Deus? Porque ele está dizendo assim: olha, por mim mesmo, e olha que o apóstolo Paulo era um religioso judeu dos mais fervorosos, ele fala assim: por mim mesmo eu nunca vou ser justo diante de Deus. Então, para eu ser justo, para eu ser considerado perdoado, para eu ter intimidade com Deus agora, eu preciso crer, esvaziar-se de mim mesmo e crer em Jesus Cristo e pedir para Ele me socorrer. E daí ele complementa aqui: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, em Jesus Cristo, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Nós não podemos simplesmente mais viver pelos nossos próprios esforços ou colocar a nossa confiança em coisas que não funcionam. Eu falei aqui de saci, falei aqui de cegonha, falei de tantas coisas. A única coisa que pode nos dar esperança em vida verdadeira é Jesus Cristo. E para a gente se apropriar disso, a gente precisa esvaziar-se de nós mesmos e dizemos: eu dependo do Senhor. Martinho Lutero, que no dia 31 de outubro de 1517 pregou as suas 95 teses, as 95 ideias pedindo para que a Igreja Católica fosse reformada, viveu isso na pele. Conta a sua história, conta a sua biografia, que ele durante muito tempo não teve paz, que ele rolava a noite de ansiedade, brigando consigo mesmo porque não conseguia ter paz. Ele não conseguia ter comunhão com Deus, ele não conseguia ter esperança para a sua vida, ele não conseguia ter motivos verdadeiros para viver, porque ele percebia que tudo era falso, que tudo terminava num beco sem saída, que a única coisa que ele via era a morte.
Mas diz a história dele que quando ele leu esses dois versículos transformaram a vida dele. Porque ele entendeu que ele precisava esvaziar-se de si mesmo e confiar em Jesus Cristo. A partir dali, não do testemunho dele, mas o que ele aprendeu na Bíblia, ele começou a ensinar a Bíblia e falar: a nossa esperança está em Jesus Cristo. O que eu quero mostrar para você hoje? Que você pode pedir para Deus e orar para Deus realinhar a sua vida hoje. Pastor, realinhar a minha vida hoje talvez você esteja confiando. Não vou colocar nem a palavra crendo, vou colocar a palavra confiando em coisas que não vão te dar vida. Mas você pode confiar e esperar em Jesus Cristo. Você pode confiar e ter a certeza de que Jesus Cristo está cuidando de você. Você pode crer e confiar que Ele é o caminho para a vida eterna. E que Ele mostrando a Deus Pai para você, Ele mostrando que Deus te ama, você tem a vida eterna. A segunda coisa que eu quero mostrar para você hoje é que você precisa talvez sair do teu salto alto, talvez sair da sua soberba, talvez sair da sua mente que diz que sempre tem razão em tudo e começar a entender que só há uma esperança para nós, Jesus Cristo. Pastor, mas isso é difícil, pastor. Paulo, eu não consigo nem entender direito como fazer isso. Então eu vou te dar uma dica. Talvez você possa começar de um jeito simples, questionando-se assim: será que o que o Paulo, aquele pastor da igreja presbiteriana, falou hoje faz sentido para a minha vida? Será que ele pode ter razão? Veja, eu não estou nem dizendo que para você admitir que eu tenho razão, mas eu estou dizendo para você: será que vale a pena eu pensar sobre isso? Comece pensando desse jeito, de maneira simples, e peça para que Deus te guie e te oriente sobre isso. Terceira coisa que eu quero te falar é que nós somos pedintes para Deus, nós somos pedintes para Jesus Cristo. Pastor, eu odeio pedir qualquer coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, eu também sou assim, porque eu acho que a gente tem que viver do nosso próprio trabalho, mas no mundo espiritual, nós não temos essa condição. No mundo espiritual, nós precisamos pedir o socorro e o favor de Deus. Então, peça esse socorro para Jesus Cristo. Peça esse favor para Jesus Cristo. Porque Ele é o perfeito. Ele morreu sem pecado algum por nós. E quando nós cremos nele, as suas feridas, as suas pisaduras, através dela nós somos sarados e nós somos curados. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que pela fé nós cremos que Jesus Cristo é o nosso Salvador, Pai. Que pela fé nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos amado em Jesus Cristo. Pela fé nós cremos que não podemos fazer nada por nós mesmos. Pela fé nós cremos que somente a assistência de Jesus Cristo pode transformar a nossa vida. Faz isso, Pai, nos transforme, nos refaça, faz com que sejamos novas criaturas para a tua honra e tua glória, Pai. Abençoa as pessoas que estão ouvindo esse programa, faz com que elas sintam o teu amor, ceda o teu querer, dê cura para aqueles que estão doentes, abençoa as famílias e dê paz, dê união dentro delas. Abençoa, Senhor Deus, também os seus empregos, os seus trabalhos. Faze com que eles administrem bem suas finanças para gastar somente aquilo que eles têm e que eles possam guardar algum dinheiro, Pai. Faze também, Senhor Deus, com que a nossa cidade cresça para a tua honra e tua glória, que tenha saúde, que tenha infraestrutura, que tenha educação para todos, que tenha trabalho para todos, Pai. Abençoa da mesma forma o nosso estado, abençoa da mesma forma o nosso país, Pai. Dê paz para nós, Senhor Deus. Que a violência diminua para a tua honra e tua glória, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Quero convidar você para estar conosco lá na Igreja Presbiteriana de Lages, Rua Afonso de Souza 353,
Será uma alegria ter você conosco. E fique com a programação da Nova Era TV. Um grande abraço, até o próximo programa. A gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração e que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar,